Ora, então, muito boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que esteja. Continua sempre da mesma forma, porque realmente nós vamos encontrando pessoas que nos vão ver e assistir em diversos momentos, em diversos locais. O meu nome é Ana Correia, nós estamos aqui para mais um programa Quinta Dimensão e hoje vamos falar de numerologia e como nos pode ajudar na nossa realidade. Tenho connosco à conversa a minha querida amiga numeróloga, a Tânia Teodoro. Tânia, tudo bem? Boa noite não, ainda boa É boa tarde, quase tarde. a finalizar. Exatamente, mas como espero que as pessoas que nos vão ver podem nos ver e ouvir em qualquer altura, portanto eu já estou a cumprimentar toda a gente da melhor forma. É mesmo Portanto, isso, Ana. é isso mesmo, Tânia. A numerologia, nós já falámos aqui sobre numerologia, mas é assim, nunca é demais falar sobre numerologia e espero que também esta não seja a última vez que nós estejamos a falar sobre numerologia, porque é uma disciplina, é uma tecnologia muito vasta, uma ferramenta que nos pode ajudar de forma, enfim, que tu nos vais dizer melhor, em especial em tempos desafiantes como nós estamos aqui, não é? Aliás, eu acho, e corrijo-me se eu estiver errada, eu acho que estas ferramentas nós só as procuramos quando realmente temos os desafios na nossa vida, porque quando nós está tudo bem, nós não queremos saber disto para nada, certo? Óbvio, é mesmo isso, Ana. É mesmo. Portanto, como é que nós podemos utilizar a numerologia para situações desafiantes no nosso dia a dia? Nós vamos falar com certeza sobre crenças limitantes, sobre, Sim. enfim, sobre os desafios que nos são impostos teoricamente do exterior, depois isso também seria assunto para outro tema. Como é que nós podemos beneficiar da numerologia? Ana, desde já, e agradeço o teu convite mais uma vez por poder dar aqui não sei se eu posso dizer o meu parecer, mas pelo menos a minha opinião, e como nós sabemos, a nossa opinião vale o que vale, que é a nossa, é a minha opinião e vale, não é? E eu O que aproveito que vale. estás a dizer isso, vou-te interromper para dizer o seguinte: é importante, e a tua opinião vale o que vale, e é importante as pessoas entenderem que nós, quando vimos aqui a falar, nós estamos a falar não só do ponto de vista académico, mas de um ponto de vista pessoal, porque tu utilizas a numerologia, já utilizaste a numerologia ainda antes de trabalhar profissionalmente com ela na tua vida Sim, diária, portanto, tu sentes na pele os benefícios da numerologia, eu também, portanto, que eu também já tive a oportunidade de trabalhar contigo, portanto, já falas, isto nós, ainda hoje fiz um apontamento sobre a legitimidade vem do nosso coração, sabes, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós sem já dúvida. vivenciamos, não é? E daquilo que nós podemos partilhar através das nossas vivências, portanto, isto foi só para te dizer, tens toda a legitimidade do mundo para falar. Exato. Até porque, Ana, eu já partilhei isto, a numerologia, desde que entrou na minha vida, mudou radicalmente a minha vida. Eu costumo dizer, se ela funciona para mim, também irá funcionar e, pelo menos a quem eu dou consultas e formação, vai de certeza fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu costumo defender até que a numerologia é uma ciência, porque é algo muito preciso também, não é? Porque 2 mais 2 vai ser sempre 4. E eu, desde que integrei a numerologia na minha realidade, eu tenho tido transformações ao nível interno, e a partir do momento que nós temos transformações internas, isto quando eu falo em transformações internas é eu, por exemplo, saber o que é que me bloqueia, as minhas crenças que me limitam, e eu saber que tenho que trabalhar nelas para conseguir ter uma vida muito mais serena, muito mais feliz, muito mais equilibrada, principalmente equilibrada, não é? Então eu costumo dizer, a partir do momento que eu sei aquilo que eu preciso desenvolver em mim, então quando eu trabalho, quando esse trabalho é feito ao nível interior, é claro que tudo à volta de nós também vai mudar. Não porque mudou à volta, porque inicialmente mudou em nós. E Exatamente. depois irá ver-se o reflexo, não é? E eu vivenciei isso e vivo ainda hoje. O facto de eu ter mudado, e costumo dizer aqui também, o meu relacionamento com os meus filhos, com o meu filho mais velho principalmente,
e até aqui para quem é pai de filhos adolescentes, e neste caso o meu filho já é um adulto, um pré-adulto, não é? Porque tem quase 21 anos, já não é um jovem. E nós sabermos lidar, por exemplo, com os nossos filhos, olha, só o saber que eles não são feitos à nossa imagem, eles são eles próprios. E nós respeitarmos a identidade deles, o caráter, aquilo que eles vieram cá vivenciar, o que eles vieram cá experienciar, e simplesmente respeitar que a realidade deles é diferente da nossa, e não impormos sempre, todos os dias e a todo custo, que eles estejam feitos à nossa imagem. Logo aí nós vamos estar a trabalhar o interrelacionamento com os nossos filhos, por exemplo. De colegas também. Eu gostava de acrescentar aqui, Ana, um tema que eu acho muito interessante e que, se fosse desenvolvido logo de pequenos, logo ali a partir dos 7, 8 anos, seria muito interessante para as crianças saberem qual é e quais são as crenças que as limitam. No nosso código de vida, através da nossa data de nascimento, nós temos, existe uma fórmula, não é? Aliás, a numerologia tem muitas fórmulas, mas existem, diz Ana? Sim. Existem muitas fórmulas que nos dão muita informação e então, através da data de nascimento, nós temos imensas fórmulas. E uma delas, que é muito importante, que são os desafios, que têm a ver com as nossas crenças limitativas, que muitas delas, eu até diria, que na vida adulta todos os nossos bloqueios têm a ver, ou basicamente todos, não é regra geral, como é óbvio, a maioria deles tem a ver com crenças que nós desencadeamos na nossa infância. E depois nós, porque é onde nós estamos, aqui na numerologia, o primeiro desafio que nós vivemos é onde nós nos encontramos muitos anos, o maior número de anos. Depois ali a partir dos 28, 29 anos, depende de cada código, então é de 9 em 9 anos. Portanto, o primeiro desafio que nós vivemos deixa marcas mesmo muito profundas, porque tem a ver com a programação que nós levamos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, da sociedade. E é importante nós termos a capacidade de desprogramar. A nossa mente consegue ser desprogramada, não é? Então, por exemplo, eu quando estou em consulta, e quando eu costumo dizer que eu não ouço, eu escuto as pessoas que vêm a mim. E quando eu estou a escutar, eu consigo-me aperceber que todo o bloqueio que a pessoa tem está na infância. Depende de determinados números que a pessoa tem. Posso dar aqui um exemplo. Alguém que tenha nascido no mês 8, por exemplo, e que tem ali um desafio imagina 1. Eu sei que essa pessoa algo fez e proporcionou com que ela não conseguisse ser o que ela era e o que ela queria ser verdadeiramente. E esse 8, e imagina que a pessoa tem um pináculo, que é o que acompanha sempre os desafios, que a pessoa tem ali um 9. Isto indica-me sempre que a pessoa viveu processos muito difíceis na infância. No entanto, o facto de ter nascido em agosto deu-lhe força interior para viver todas essas passagens, mas ali o desafio diz-me muito, que é algo não deixou a pessoa ser quem ela era verdadeiramente. Isto quer dizer que a pessoa levou uma programação tão forte que a limitou basicamente para o resto da vida. E depois nós vamos passando esses desafios, não é? E acabamos por ficar presos ao primeiro. Porque se nós não conseguimos evoluir, ou não conseguimos evoluir é no sentido de transcender aquela crença limitativa, não é? Se nós não conseguimos transcender, vamos levá-la e vamos ainda acumular com as outras todas que vêm a seguir, não é? E isto é muito interessante, nós termos alguém à nossa frente, e até mesmo eu. Oh, Ana, eu para estar aqui a falar contigo hoje, e tu sabes, eu para estar aqui a falar contigo hoje, eu tive que ir à minha crença que me limitava, que tinha a ver com uma memória que eu tive em pequena, memórias da minha infância. Eu tive que ir trabalhá-la, porque, ok, eu tenho dificuldade em falar em público, porquê? Ok, vamos identificar o que é que me levou a ter medo de
falar em público. Ok, eu tenho um desafio 3, por exemplo. Então eu sei que eu tenho que trabalhar a minha parte emocional e também sei que algo me aconteceu em pequena que eu tenho vergonha de falar em público. Sinto-me envergonhada, começo a transpirar e começo... Então, eu tenho que trabalhar essa crença em mim. Eu me identifiquei, ok, isso faz sentido para mim ainda hoje? Aquilo que eu sou hoje faz sentido eu ainda sentir medo por algo que eu vivi na minha adolescência? Ok, então se não tem, o que é que nós podemos fazer? Não é? Como é que nós vamos desmistificar esta crença? Como é que vamos pôr em ação? Então, ok, então se eu tenho capacidade de comunicação, por que é que eu não a ponho em prática? Não é? É perder esse medo que eu ganhei em pequena e porque é que ele foi desenvolvido, não é? Exatamente. Diz-me só uma situação. Esses processos nem sempre são pacíficos, não é? Não? Porque nós, e eu lembro-me, numa primeira fase, nós achamos que nunca temos crenças nenhumas, nós não temos limitações nenhumas, que a culpa é sempre do outro, não é? Porque a culpa é sempre do outro, deste, daquele, por isso é que eu não consigo nada, porque este e que aquele e que aquele outro, e é muito difícil nós ouvirmos do outro lado e dizer que a responsabilidade é nossa, não é? Não é culpa, é responsabilidade, que a responsabilidade é nossa, que é uma coisa que está dentro de nós que nós é que temos que curar. Não tem sido um processo, não é fácil esse processo de aceitação, digamos assim, de uma primeira fase de aceitação de que é uma coisa que nós temos que ser nós a curar, não é? Se bem que, eu não sei se tu dás ajuda nesse sentido a quem, exatamente, a quem isso acontece, não é? Sim, sim. Até porque Ana, o que eu passo sempre às pessoas que passam por mim e tento explicar de uma forma e num ângulo mais espiritual, é que nós quando nascemos, e isto é muito mais fácil quando nós começamos a falar de espiritualidade e as pessoas acham que espiritualidade é uma religião ou que é algo que não tem nada a ver com isso, que é nós somos o resultado, a nível de memórias, não é? Nós somos o resultado de várias vidas que nós vivemos. Aliás, nós temos uma vida, ok? Eu defendo isto. Nós temos uma vida, mas durante essa vida, em várias encarnações, nós temos vindo a evoluir através de experiências, não é? Então, o que é que nos é pedido? É de nós crescermos com as experiências, certo? É claro que quando nós somos nós nascemos, nós não conhecemos, a gente não se lembra dessas memórias de vidas passadas, no entanto, todas as pessoas que cruzam connosco aqui, nós assinamos contratos. Só o facto de nós sabermos que assinamos contratos com todas elas, isto já nos ajuda a ultrapassar de determinadas situações, não é? Sim, são os personagens da nossa vida, são os personagens do nosso drama que nos vêm picar para ver se não é fácil, Exatamente. não é fácil nós, Não. porque às vezes vai melhorando, não é? Mas ao princípio não é fácil nós estarmos numa situação e dizer assim, espera lá, olha, ok, obrigada porque me trazeres essa experiência que eu tenho que aprender, ok, vai em paz, não é fácil, não é? Como é que... Não é fácil, é todo um processo, Ana, e não demora um dia, não demora um mês, não demora um ano. Às Eu vezes uma comecei vida, não eu comecei este processo também há 6 anos atrás. Então, hoje, por exemplo, Ana, algo que então, em fevereiro de 2019, aconteceu-me algo que me marcou imenso. Então, eu aí retirei uma aprendizagem para toda a vida, que é nós conseguirmos, eu sei que isto é difícil, é nós conseguirmos ver essas pessoas que passam na nossa realidade e que nos magoam como uma bênção. é? Eu Exatamente. sei que isto é difícil das pessoas aceitarem Geralmente, isto. passados muitos anos, é que nós conseguimos perceber, ok, olha, ainda bem que aquilo aconteceu, porque se aquilo não tivesse acontecido, eu hoje não estaria aqui, não é? Como E é óbvio, é muito difícil, se bem que vai melhorando, não é? Como tu dizes, vai melhorando, sim. mas não é fácil, não é fácil. Mas Vai, tu e estavas a assim, contar, sim. até porque, Ana, quanto mais dolorosa é a experiência, mais tu aprendes.
E quando tu integrares na tua mente, no teu discurso e nas tuas ações, que tudo tem uma intenção, tudo tem um motivo para acontecer, nada é acaso, não existem acasos. Ok, então pessoa A, B e C passou na minha realidade. A primeira análise que nós podemos fazer é parar, ouvir o nosso coração e pensarmos assim, o que é que eu aprendi com isto? Que ser humano é que eu me posso tornar com esta experiência? Então, se fui eu que assinei um contrato, ok, o que é que eu enriqueci na minha experiência, o que é que eu já cresci, porque cada um depois tem que fazer a sua avaliação, não é? Eu, por exemplo, a situação que eu vivi em fevereiro, e eu agradeço até hoje, eu hoje não estava autónoma ainda no meu trabalho. Eu ainda tinha que depender de alguém, não é? Para tomar decisões, tinha que depender de alguém se estava bonito, se não estava bonito, se concordava, se não concordava. Eu tive que viver um processo de dor, até porque eu tenho, olha, por exemplo, tenho energia 1, quem desconhece a energia 1 tem a ver, que o animal que define o 1 é a águia é autónoma, independente, fala-nos de autoestima, não é? Então se eu tenho eu nasci no dia 10, tenho energia 1, então, mas tenho o desafio 3, mas o que é que não me deixa ser independente? Parece que preciso da validação de alguém para tomar uma decisão ou para... Ok, então aconteceu aquela situação, eu fiquei muito magoada, mas que 3 semanas depois, acho que nem isso, eu integrei, eu fiz uma reflexão assim, espera, mas isto está-me a dar a possibilidade de eu agora ser independente, de viver então uma experiência que eu vim cá viver, não é? Nós olhamos para as situações de uma forma muito positiva. Olha, porque é que nós habitualmente temos que passar pela dor, pelos processos de dor para aprender? Porque é que nós, como seres humanos, não conseguimos ser mais proativos? Eu Porque, pergunto oh, Ana, porque eu também só aprendo pela dor e mesmo assim às vezes, sim, não é? Porque é que nós somos mais proativos? Porque é que nós essa não, não é? é uma boa pergunta, Ana. Até porque nos códigos de vida, nos mapas numerológicos, nós até temos acesso a informações de deveres kármicos, são memórias que vêm aberto nos corredores do tempo e queríamos cá curar mesmo aquilo em específico. E como é que nós fazemos isso, Ana? Ou porque é que nós temos que viver com dor? Porque tu não sabes, por exemplo, traição. Tu não sabes o que é ser traída se tu não fores traída. Sim, sim, sim. Tu não sabes o que é queimar-te numa fogueira, num fogão, sofreres uma queimadura, se não te queimares. Sim. Tu não Sim, sabes daí o nós, que é nós ser... vivermos as polaridades, não é? Pronto, até aí tudo bem. Só que eu acho que há alturas, percebes? Mas isto é, acho que há alturas assim, mas isto não era necessário, porque é que nós temos que bater tantas vezes com a cabeça na parede para conseguirmos ver? É esse parece que eu entendo aquilo que me estás a dizer, não é? Eu só que se calhar para algumas das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar Sim, torna-se um bocadinho mais difícil, portanto, porque e lá diz o velho ditado, isto só quando bates com a cabeça é que aprendes, não é? É o processo de dor, não é? é o processo de dor. E assim, enquanto nós não aprendermos a lição, porque lá está, nada é o acaso, se estás aqui é porque há uma intenção para estares aqui, portanto, a tua intenção da tua alma e depende do teu código que tu vens cá, podes vir cá para desenvolver a tua parte mental, a tua parte emocional, a tua parte a nível de materializar os teus projetos. Cada código depois tem lá isso, tem essa informação, não é? Então, em cada um deles, tu vais ter que viver processos de errar, é como se estivesse sempre a errar, não é? Eu costumo dizer que ninguém aprende se ninguém errar. Sim. Então, nesses processos de errar, e errar faz parte, quando tu não aprenderes a lição, tu vais ter. Enquanto tu estiveres no processo reativo e sempre a reagir, e sempre a lutar, quanto mais tu lutas, mais aquilo se vai apresentar na tua realidade. Até tu aprenderes a lição, que é, ok, eu aceito, espera, o que é que isto me traz? O que é que eu aprendi com isto? Isto tornou-me um ser humano melhor, não é?
Eu cresci, estou mais forte, estou mais autónoma, estou mais independente. Como é que está a minha autoestima? O que é que esta experiência me provocou em mim? Era, Olha, faz parte desse exatamente, processo. é exatamente isso que, como tu estavas a falar há pouco, da experiência que tu tiveste o ano passado, que te magoou essa experiência, Sim, sem dúvida. tu poderias apontar automaticamente a culpa no outro, Mas não. ou na situação, que seria o mais fácil, não é? A verdadeira transformação nesse caso acontece quando tu paras e reconheces que o processo é teu. Exatamente. É 100% minha responsabilidade. Até porque se está na minha realidade, pertence-me. O que é que acontece aqui, Ana? A maioria das pessoas, e eu também já estive nesse processo, o nosso ego é-nos muito fácil colocar a culpa no outro, apontar a culpa no outro. Mas a partir do momento que tu tens em consciência que não existe culpa nem culpados, existem pessoas que se vão voluntariar na tua realidade para te servir, para tu evoluires, para tu cresceres, dentro daquilo que tu precisas de crescer, não é? Porque cada um de nós tem experiências diferentes de crescimento. Tens a tua, eu tenho a minha, cada um de nós tem uma experiência diferente. Então, ok, está na minha realidade. Então espera. Claro que eu naquelas 2 primeiras semanas, e como eu costumo dizer, Ana, que muitas pessoas negam, todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Não me venham dizer o contrário. Exatamente. Não me venham dizer o contrário. Exatamente. Não é? Aliás, Então, aproveito a oportunidade, portanto, eu fiz um programa exatamente acerca do nosso lado sombra, não é? sim, É porque nós, faz parte da polaridade que nós temos, nós não podemos ter luz se não tivermos, ou então o seja, equilíbrio. tem que haver o equilíbrio, não é? Portanto, Exatamente. é o que nós estávamos a falar, e a questão está, mas aí eu acho que aí é o medo, e eu falo por mim, não é? Porque nós apanhamos decepções, não é? Porque nós achamos que somos umas pessoas maravilhosas e porque é que ele se zanga comigo e não sei o quê, que sou uma pessoa Eu não merecia, porque eu sou boa pessoa. Eu sou boa pessoa, não merecia. quando a gente começa a ver assim, ups, espera lá que não é bem assim, não é? Porque nós temos não é? Nós somos humanos, nós somos cá exatamente como tu disseste para aprender e o aprendizado passa exatamente por aceitar a sombra, porque assim nós temos que viver com ela, portanto para haver equilíbrio nós temos que viver com ela Sem dúvida. e integrá-la, portanto faz parte de nós, não é? E Ana, tu sabes como é que tu consegues ter a percepção do teu processo evolutivo, onde tu te encontras nesse processo de consciência? Quando tu te deparas, tal qual como aconteceu nesse mês, quando tu te deparas com uma situação que te leva ao teu limite se eu posso chamar de escuridão, ok? E o que é que vai acontecer ali? Tu tens todas, lá está, eu por exemplo estava a vibrar muito antes de eu ter conhecimento da numerologia, na justiça, na injustiça, eu tenho que fazer justiça, estava nesse padrão antes de conhecer a numerologia. E o Ho'oponopono, que fez milagres na minha vida em relação a esse meu processo lá de sombra, não é? Tinha que fazer justiça com as minhas próprias mãos, então eu tenho provas, então vou-me defender, Ok. Então o que é que acontece aqui? Tu identificas no lado de sombra, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, eu tenho provas e vou utilizar as minhas provas. Depois é tu olhares, paras e pensas assim, espera, Tânia, então espera lá, aquilo que tu ensinas não tem nada a ver com o processo que tu estás agora a viver. Tu estás a ser uma fraude contigo mesmo. Espera, tem calma, respira. E então eu vi na altura um vídeo da Monja Cohen, não sei se tu conheces. Conheço, conheço. Pronto, essa senhora foi uma transformação enorme para mim naquele preciso momento em que eu estava naquele processo de fazer justiça, não é? Então o que é que aconteceu aqui? Ela tem um vídeo que nos fala sobre o nosso lado sombra. Então o que é que acontece? Essas pessoas que nos proporcionam esses desafios e essas desilusões, elas vêm mesmo cá para nós estarmos de frente com o nosso lado sombra e depois somos nós a decidir em que ponto evolutivo é que nós afinal estamos. Ou nós embarcamos na sombra e naquele processo destrutivo e egoico do nosso ego, não é?
Eu sou tão boa pessoa, isto vai-me acontecer. Pronto. Malandro. Malandro, não é? Pronto. Então, ok, não entramos nesse, não é? Então, ok, espera. Então, mas eu já não estou ali, eu não ensino isto às minhas pacientes, eu não vivo esta filosofia de vida. Ok, então vamos praticar o Ho'oponopono. Eu vou assumir 100% a responsabilidade. Se este ser humano esteve na minha realidade e proporcionou-me esta experiência dolorosa, é porque eu tenho que sofrer esta dor, eu tenho que passar esta dor, este processo, e vou-me tornar mais forte com esta dor. É estar de frente com ela. Não podemos dizer que não, eu não vou, na altura não dizer, pá, eu não sinto dor nenhuma. Não, é Não, viver o exatamente. processo de dor, estar de frente com a dor, é senti-la. É E a fazer, percebermos, eu às vezes falo que é quase como fazer um luto, não é? é exatamente, é mesmo isso, Quase como Ana, fazer é um mesmo luto. isso. É mesmo isso. Mas, no entanto, é não esquecer que estamos num processo de antes, onde tu te encontravas, Tânia, era certinho, irias fazer justiça, apresentavas as provas publicamente, tal e qual como foi feito o processo. Assim, não. Tânia, olha, o universo, a ação-reação está presente 24 horas por dia na nossa realidade. Portanto, Tânia, sossega, descomprime, ok? O que é que isto trouxe à tua realidade? Pois, se calhar está na hora de tu seres independente. Se calhar esta pessoa até fez isto de propósito para tu te tornares independente e para seres autónoma, para teres autoconfiança, não é? Se calhar a pessoa até não fez isto por mal. Porque eu penso assim, eu gosto muito de pensar assim, Ana. Se calhar a pessoa até, Sim, sem se porque de aperceber, facto, não é? Eu assumi a 100%, ok? Mas lá está, é a nossa luta entre o nosso lado de luz e o nosso lado de sombra. E é importante a gente se manter aqui no meio, não é? Portanto, que eu fiz um vídeo há pouco tempo para falar sobre a felicidade, que é o que muitas pessoas procuram. Então, o que é a ausência de felicidade? É estar sempre, permanentemente, a oscilar tanto no negativo como muito no positivo. Se tu te conseguires manter no equilíbrio, que é, olha, ganhei hoje uma raspadinha, ou ganhei olha, uma cliente ofereceu-me mais um dinheiro porque gostou do meu trabalho, em vez de eu ficar naquela euforia, recebi. Então eu mantenho naquele assim, olha, se deu, pronto, é porque valorizou o meu trabalho, estou grata, não é? Ter este processo. exatamente. Olha, aquela cliente diz que não podia pagar e depois paga depois. Eu não vou ficar triste ao ponto de, pá, eu precisava daquele dinheiro. Ah, não. É a gente se manter ali no equilíbrio, mantermos no, não é? E apreciar o momento presente, como é óbvio. Exatamente, porque esse é que é o grande desafio, é nós vivermos num mundo de polaridades, não é? E nós conseguirmos encontrar esse caminho do meio, não é? Sim, Esse caminho sim, do meio onde as coisas vão acontecendo, não é? E por isso é que nós, e ainda bem que há pouco falei nisso, porque de facto a tua experiência pessoal, não é? sim, Vai-te ajudar com muito mais, não, eu não digo verdade, mas com muito mais assertividade, uhum, ajudares as pessoas, estás muito mais segura daquilo que estás a fazer porque já passaste na pele, não é? sim. E vamos passando, porque os desafios não acabam. Quem Aliás, pensa que até os cá desafios estamos. acabam, os desafios não acabam. A única coisa que muda é a nossa maneira, a nossa percepção de ver os desafios. As coisas vão mudando e é fantástico. Eu, por acaso, dou por mim, realmente, se fosse. Eu já não sou a mesma pessoa que era há um mês ou 2 meses atrás. Completamente, E completamente. nós vamos conseguindo a perceber-nos dessas mudanças, não é? Vamos conseguindo e das dificuldades que nós temos e assim, há que aceitar, não é? A aceitação é um processo fácil na numerologia, por exemplo, no caso de que nós falamos nas crenças limitantes, porque eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos, de facto, são as crenças limitantes que nós temos por Sim, trabalhar. sim. Ana, eu costumo dizer que, por exemplo, tu saberes, isto é exatamente igual a tu teres uma estrada, ok? Como é que eu posso dizer isto? Tu tens uma estrada, vais a conduzir
tens os teus faróis ligados, tu ires a caminhar, tu ires a conduzir e tens os faróis, tu vês os buracos, o que é que te acontece? Tu consegues desviar deles, certo? Se tu não tiveres os faróis ligados e a estrada estiver toda escura, tu vais acertar em todos, certo? O que é que acontece com os obstáculos, com estas crenças limitadoras? Nós já sabemos o que é que quais são as crenças que nos vão acompanhar até o final de vida, na numerologia. Então, se eu estou aqui, então eu sei para onde eu vou. Isto é um GPS, um autêntico GPS. Eu sei para onde é que eu vou. Eu sei que eu vou estar sobre a energia daquelas crenças. Então, se eu começar a trabalhá-las antes de lá chegar, tu chegas lá e passas ao lado. E é claro que a tua experiência vai ser muito mais positiva. Então estás a dizer que nós, no fundo, acabamos por não conseguir superar as crenças limitantes. Vamos mais facilmente, ou melhor, nós não vamos eliminá-las, vamos superando-as mais facilmente. Exatamente. Portanto, é uma energia que nos vai acompanhar sempre, nós é que vamos com facilidade superando. É superando e é arranjar, nas consultas de numerologia nós também damos ferramentas, que pelo menos nas minhas consultas, é assim que eu trabalho, é dar ferramentas para cada crença, existe uma ferramenta, não é? Ou uma forma de encarar aquela crença, aquele desafio, para que a pessoa possa passar por lá e aquele desafio quase que nem o sente. Porquê? Porque já o começou a trabalhar a nível interno, não é? Porque já ultrapassou aquela crença. É a proatividade que eu estava a falar há pouco. Exatamente. Olha, por exemplo, uma pessoa com desafio 2, a pessoa é extremamente sensível, leva tudo muito a peito, pode se tornar uma pessoa desconfiada e não confiar em ninguém e acaba por se fechar e também pode desenvolver a parte depressiva, estamos aqui a falar de depressões até bastante graves quando se tem aqui. Então, quando encontramos mais do que uma vez energia 2 nos obstáculos, aqui nos desafios, então, o que é que eu começo a preparar a pessoa se ela já lá está ou ainda não está? Primeiro é começar a trabalhar a parte emocional, que é aquela frase de uma coisa é aquilo que eu te digo, outra coisa é aquilo que tu entendes que eu digo, não é? Ora, se eu disse algo que aquilo espremido não dá sumo, tu recebestes dessa forma mais sensível e ficaste magoada, depois estas pessoas que estão na energia, neste desafio, nesta crença, elas ficam magoadas muito facilmente, com uma coisa enganada, que aquilo não tem jeito nenhum. Então, se a pessoa já tem conhecimento que está sensível e que é sensível e vai passar esse processo, então é importante que a pessoa comece a trabalhar a parte consciente, não é? Depois existem âncoras que nós até podemos utilizar, uma pulseira, um relógio, qualquer coisa que nós possamos usar e espera, eu vou estar com aquela pessoa normalmente ela diz coisas que me magoam imenso. Então espera, eu vou levar esta pulseira e sei que ela tem um significado. Então, se a pessoa tiver um discurso mais forte comigo e que eu vou me sentir fragilizada e magoada, eu sei que aquela pulseira está ali para quando eu olho para ela, não me esquecer que eu sou muito sensível. E não é propriamente aquilo que a pessoa me disse, mas a forma como eu a recebi, a forma como eu a interpretei. É muito importante a gente ter esta noção. Isto para os desafios 2, por exemplo. Exato. É que falamos aqui de vida e cristal, são pessoas mesmo muito desconfiadas, qualquer coisinha elas são capazes de amoar 15 dias ou um mês por uma coisa muito pequenina que aconteceu e que aquilo espremido não dá som nenhum e elas são capazes de estar com aquilo ali. É claro que a nível da saúde isso não vai trazer benefício nenhum. Era isso que eu ia dizer, a raiva é um... A raiva, os sentimentos reprimidos, exatamente, causa grandes problemas que não são fáceis de superar. Exatamente. Não é? Até porque aqui nos desafios, Ana, nós conseguimos também, que estão as crenças limitantes, nós conseguimos identificar, olha, por exemplo, pessoas com desafio 4. Uma das coisas que eu pergunto logo é como é que está a pessoa a nível da flexibilidade do corpo. E tu vais abrir, claro,
Se por acaso não tens problemazitos com as articulações, joelhos, e a pessoa, é claro que ela não vai dizer que sim. Desafio 4 é o quê? A pessoa é inflexível, é dogmática, ela é muito inflexível, não gosta de dar o braço a torcer, só ela é como ela diz, como ela faz, e ela é que sabe fazer bem. Pronto. Então, nesse processo, o que é que eu posso indicar à pessoa? Porque eu sei que ela está nesse processo. É treinar a flexibilidade. O que é o perfeccionismo para ela não é para o outro. É a pessoa entender que a outra pessoa, depois eu mostro, está a ver, tem aqui o seu código de vida, o seu mapa. Essas pessoas não são iguais a si. Elas viveram uma programação diferente, experiências diferentes, viram e veem a vida diferente de si. Então tem de ser um pouco mais flexível, perceba que os outros não são iguais. E é claro que as pessoas vão começar nessa transformação de flexibilidade, não é? Exatamente, Tânia. Uma das questões que nós vamos falar e que nós precisamos falar é que as doenças físicas que nós temos, tanto todas elas começam no nosso plano mental e emocional, mental. Não é? Para esse tipo de pessoas, nomeadamente, não é fácil aceitar, não é, que o problema físico que eu tenho neste momento fui eu que o causei. Não é? Quer dizer, mais uma vez, não estamos a falar de culpas nem de nada, estamos a falar de responsabilidade, não é? Sim. Seja por qualquer motivo que tivesse sido, portanto, situações que eu não soube gerir da melhor forma, emocionalmente, não é muito fácil as pessoas aceitarem. Como é que tem sido a tua experiência nesse aspecto? Olha, isto é muito interessante aquilo que tu estás agora a colocar. Normalmente as pessoas desenvolvem um processo de saúde, é o corpo a indicar-lhes e a dizer-lhes que está zangado com elas, que não é por ali. Até mesmo quando nós falamos de cancro, percebes, Ana? Que são aquelas doenças mesmo muito mais... aliás, todas elas, em processo de dor, todas elas são destrutivas, não é? Mas o que é que acontece aqui às pessoas? Elas desenvolvem um problema de saúde. Não estou a falar, por exemplo, de pessoas que já estão num processo evolutivo e sabem que se vão curar através de ferramentas que estão a conseguir para trabalhar nelas mesmas. Estou aqui a falar num modo geral, está bem, Ana? Exatamente. As pessoas têm um problema de saúde. Então o que elas vão fazer é tomar medicação. E eu não tenho nada contra a medicação. Mas a medicação só vai esconder a dor. Mas a pessoa deixa de tomar a medicação e, como é óbvio, o problema está lá. A pessoa precisa de ir ao interior dela e trabalhar no interior o processo que desencadeou essa doença, não é? E eu sei que isto às vezes é muito difícil para pessoas que eu conheço que têm, que desenvolveram cancro. Olha, estou a falar, por exemplo, das mulheres, Ana, das mulheres que têm energia 6, 2 e 3. São mulheres que dedicam demasiado aos outros, esquecem-se delas próprias. Acaba por haver aqui um desequilíbrio entre o dar e o receber, porque depois a energia 6 e 2 tem muita expectativa de retorno, e depois quando não existe esse retorno e a pessoa continua a insistir, e depois entra num processo mental de ninguém me liga nenhuma, eu faço tudo por todos e ninguém faz nada por mim. Eu sou energia 6. Diz? Eu sou energia 6. Pronto, eu sou tudo pelos outros e a mim ninguém se lembra de mim, ninguém cuida de mim. Pronto, esse processo, o que é que vai desencadear? É claro que na mulher, porque é dedicação, quando nós falamos em dedicação ao outro, quando falamos em excesso, a pessoa vai desenvolver, normalmente, estamos aqui a falar de câncer da mama, ou então câncer da mama, caroços, qualquer coisa que surja aqui na zona do peito, até mesmo coração também, que é o nosso chakra do coração. O nosso coração tem a ver com o nosso amor incondicional. Não é? Exatamente, mas atenção, não quer dizer que tenha que ser assim, não é? Portanto, não. Estamos a falar em probabilidades. Probabilidades, não é regra geral. Exatamente. Atenção. Eu estou a falar de situações
E para quem sabe, isto só para dar mais uma chega, para quem sabe, portanto está a nos ouvir, não é? Há sempre um processo de autocura, nomeadamente através da numerologia, que nós podemos minimizar, não é? Começar, e falamos no Ho'oponopono, limpar todas essas memórias, todas essas coisas para nos curarmos, não é? Porque a cura é assim, e para quem nos está a ouvir, quando nós falamos em transformação, as pessoas, regra geral, quando se fala neste tipo, as pessoas pensam logo no aspecto físico da coisa, no aspecto material. Toda a transformação tem que estar sempre dentro de nós primeiro. Concordas comigo, Tânia? Tem que ser sempre interna primeiro, sempre, porque o nosso mundo exterior é reflexo do nosso interior, portanto, se nós queremos mudar, ainda há pouco te partilhei uma coisa no meu Facebook, exatamente, se nós queremos mudar o outro, aliás, nós não podemos mudar o outro, não é? Esquece. Nós só mudamos o mundo mudando-nos a nós próprios. A nós, exatamente. Não é? Portanto, não há nada tão definitivo, portanto, se nós tendo este conhecimento, não é, Tânia? Podemos começar a trabalhar, não é? Podemos começar a ser proativos, não é? E usar, nomeadamente, a ferramenta da numerologia. Ok, então vamos lá, o que é que eu preciso trabalhar para conseguir fazer o que eu vim fazer aqui a esta terra e da melhor maneira possível. Não é? E mesmo isso, Ana, e para finalizar aqui só o meu raciocínio em relação a isso que também estás a dizer, que e isto não é regra geral, ok? Não interpretem isto como todas as pessoas que dedicam ao outro vão desenvolver cancro na mama ou no coração ou qualquer coisa. Não estamos a falar em regras gerais, ok? Eu estou a falar por estatística do que tem vindo a mim e nestes processos, ok? Então, o que é que diz, Ana? Diz, não, continua. Então, o que acontece aqui é, ok, a pessoa precisa fazer tratamento, ok? Mas o que é que vai acontecer na maioria destas mulheres? Elas vão fazer tratamento, vão procurar medicamentos naturais em todo lado, vão tomar a medicação, e ok, e aí está tudo correto. Mas essas pessoas não vão fazer a transformação que é precisa fazer, que é a nível interior. Não é? Elas acham que a resolução está no exterior, está fora delas. Então o que é que eu sugiro a estas senhoras que têm desafios 6 ou que têm crenças e que fizeram com que desenvolvessem esses problemas de saúde, que é, coração, amem-se a elas próprias em primeiro lugar, para poderem então amar os outros, não é? Esse amor ser incondicional. Mas primeiro tem que se amar elas próprias. Enquanto elas não se valorizarem, e quando eu digo amarem-se elas próprias eu sou digna, eu mereço fazer isto por mim. Olha, hoje vou fazer isto, vou sozinha. Ou vou com uma amiga, mas olha, hoje vou tirar o dia para mim, sem culpas, Vou aprender a dizer que não, é muito importante, Ana. Para as pessoas com energia 6, é importante aprenderem a dizer que não. Olha, não posso, não te importas, não é? Mas em primeiro lugar é preciso a gente... Porque, por exemplo, mulheres com energia 6, os filhos vão para a universidade, o trabalho delas é de cuidadoras, ou os filhos saem de casa. E então é como se retirassem um pouco delas e elas ficam com um vazio enorme. Tânia, as pessoas realmente ficam, agora que nós estávamos a falar, nesta situação de ajudar e da forma como nós ajudamos e tendo a energia 6, a propensão que nós temos para desenvolver determinadas patologias. E eu gostava só de dizer aqui uma coisa, é porque não está, eu acho que não é o facto de nós dedicarmos, de nós darmos ao outro e esperarmos em troca, e eu falo por experiência própria, é o facto de nós nos ressentirmos com isso, não é? Porque não é o ajudar o outro ou dedicar o outro que vai fazer com que nós tenhamos determinadas coisas, é a forma como nós encaramos isso, não é? E eu já me ressenti. Então eu dou e ninguém,
não é? E lá está aquilo que tu estavas a dizer, o amor próprio, não é? Foi quando falhou a luz que nós estávamos a falar, é importante nós termos amor próprio. E quando nós temos amor próprio, já nos amamos o suficiente para não permitir desenvolver determinadas energias que nos são prejudiciais, certo? Exatamente, Ana, é mesmo isso. E assim, o que nos faz sentir que é injusto ou porque não nos dão atenção, é porque nós colocamos demasiada expectativa. Quando nós ajudamos o outro, nós vamos refletir no outro uma imagem nossa. E depois acabamos por nos esquecer que o outro é simplesmente o outro, não é feita a nossa imagem. Damos ao outro a responsabilidade de nos amar, nós é que nos temos que nos amar, não é? Exatamente. Até porque eu costumo defender, e a minha filosofia de vida, mesmo nos relacionamentos, ninguém preenche ninguém, Ana. E ninguém nos ensinou isto na escola, nem ninguém nos ensinou isto na nossa vida. Ninguém preenche ninguém. Cada um tem de ser e tem de estar preenchido consigo mesmo. O outro só vem a nós para nós termos mais aprendizagem, para desenvolvermos crescimento em conjunto, podemos evoluir em conjunto, cada um nas suas experiências, não é? Mas é muito importante a gente se sentir completos, não é? Por isso é que a maioria das pessoas acha que eu vou dar tudo de mim porque eu vou-me anular. Às vezes até há pessoas que se anulam, tem que ser tudo a outra pessoa ou porque querem fazer a outra pessoa feliz e acabam depois por sentir-se vazias porque foi excesso de dar, esqueceram-se delas próprias. Eu passei por isso, exatamente, eu passei por isso. Não é? Pronto, então, isto também para mim foi sucesso também a nível dos relacionamentos, não é? Exato, mas aí e depois, uma das coisas que eu também tive a consulta com a Tânia, e uma das coisas que nós temos que aprender, não é? E aqui a numerologia para mim foi muito importante porque posicionou-me, percebes? Posicionou-me e Deus-me, olha, está aqui, não é? Tu tens estes desafios, tu tens estas aptidões, agora tens que trabalhar. E depois é assim, não é o numerólogo, não é a Tânia, não é a numeróloga que vai fazer o trabalho por nós, não é? Não. Nós temos que desenvolver esse trabalho. O que a Tânia nos dá é o apoio e são as ferramentas para nós mudarmos, para nós crescermos. É isso que nós temos que ter em ideia. Qualquer terapeuta apenas nos ajuda, nos facilita determinadas ferramentas para para nós crescermos, mas o trabalho tem que ser nosso. Sem dúvida. É fácil as pessoas perceberem, no teu dia a dia, é fácil as pessoas perceberem este conceito, de que não és tu que fazes a cura, que são eles que têm que se curar? A maioria das pessoas vem em consulta e esperam respostas rápidas, Ana. Isto é regra quase geral. Mas depois eu tenho que fazer entender às pessoas que eu posso dizer-lhes o caminho que a alma decidiu vir cá viver. Quais são as experiências que decidiu vir viver para crescer, para se desenvolver, para se tornar mais forte, não é? Posso dar ferramentas, ok? Algumas em PNL, também temos o Ho'oponopono, gestão de emoções, que também é algo que eu estudo bastante, também tem a ver com a gestão de emoções, até porque vem a mim muitas pessoas com muito desequilíbrio no nível da gestão de emoções, ou porque reprimem, ou porque aquilo sai de uma forma, porque aqui depois há sempre os dois lados, não é? Em extremos. Eu tenho que ter soluções, quando eu digo soluções eu preciso ter ferramentas para ajudar as pessoas a elas conseguirem transcender esses bloqueios, não é? Agora, uma coisa que eu digo às pessoas olha, nasceu neste dia, isto é o seu o quê? O que é que vem aqui fazer? O mês diz-lhe como é que é o contributo, como é que vai contribuir para fazer essa experiência, de que forma é que vai contribuir para conseguir realizar essa experiência aqui. E depois o ano da pessoa, que é que eu gosto muito de salientar isto, olha, no final de vida, quando digo final de vida, porque depois fica em ativo, a partir dos 54, 56 anos até o final de vida, o seu legado é este. Mas para atingir este legado, que é a marca que quer cá deixar, é a forma como quer ser visto,
e é aquilo que quer, é como se fosse o resultado daquilo tudo que viveu, é sobre esta energia. Então o que é que vamos precisar de fazer para chegarmos ali? Não é? E é claro que eu posso dar ferramentas. Agora, o trabalho tem que ser feito pela pessoa. E também existe uma coisa, uma situação, Ana, que é eu não posso, e lá está, às vezes nós temos ferramentas e quem está à nossa volta, eu nunca irei passar a rua a dizer, olha, vem a mim a consulta que eu posso te ajudar. Porque essa pessoa pode não estar preparada para receber essa ajuda e essa informação. É muito importante. E eu sei que porque eu tenho dado formação, eu tenho uma formanda, então há muito esta questão de mas eu sei que aquela pessoa pode mudar e ela tem aquelas capacidades, mas só a pessoa é que não percebe que não pode, só a pessoa é que não percebe que tem aquelas capacidades, porque a pessoa não está preparada ainda para receber essa informação, não é? Não foi a pessoa que veio a ti, és tu que queres impor. Então, a partir do momento que nós queremos impor esse crescimento a alguém, esquece. Às vezes fazemos mais mal que bem. É. A pessoa tem que estar no processo dela. A pessoa tem que sentir que precisa de ser ela a fazer o trabalho. O que acontece também em consulta é, ok, tu falastes, e eu gravo sempre as consultas e depois envio a gravação de voz. Eu costumo dizer aos meus pacientes que nós ficamos com 5% daquilo que ouvimos, o resto vais-te esquecer. Então, daqui a um mês ou dois ou três, ou daqui a um ano, quando fores ouvir esta gravação, muito provavelmente vai-te ressoar melhor aquilo que eu te estou a dizer hoje do que propriamente o que eu te estou a dizer do que hoje, não é? Vai fazer mais sentido daqui a uns meses do que aquilo que eu te estou a dizer hoje. Porque vais pensar, realmente já me tinha esquecido. Olha, agora faz sentido. No momento até pode não fazer sentido para a pessoa. A percepção vai mudando, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Tânia, o nosso tempo, depois disto tudo, o nosso tempo acabou, é no instante, isto agora nós... É verdade, passa no instante. Vamos aqui, portanto, mas isto, meus queridos, quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, portanto, sem dúvida nenhuma, vocês vão nos ver aqui mais algumas vezes, porque esta questão da numerologia, da cura, é uma coisa que dá pano para mangas, que é de muita importância e é uma ferramenta que nós podemos usar em qualquer área da nossa vida, Tânia. Em qualquer área da nossa vida podemos usar a numerologia, que com ela nós vamos beneficiar. Tânia, para terminar, queres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes? Sim. Eu gostaria de deixar-vos aqui o conceito, ideia de se a vida não está a fazer sentido para ti, se a vida não está, se muito do que está a acontecer hoje na tua realidade, ou se sentes que estás num caminho que não tens saída, que é olhares para tudo o que tu viveste até hoje, é olharem para tudo o que viveram até hoje e pensarem o resultado, como é que eles se sentem como seres humanos de tudo aquilo que eles viveram. Se eles sentem que se sentem mal, se sentem que nada faz sentido, é tentarem perceber o que é que estão cá a fazer, porque existe uma intenção por trás da nossa experiência aqui. É tentarem compreender, não é? Porque lá está, o nós estarmos como, eu costumo sempre explicar isto, que é uma coisa é nós sermos os espectadores da nossa realidade, que é olhar para um todo, outra coisa é nós sermos os atores principais. Quando tu te colocas a olhar como espectador para a tua vida num prisma e num olhar abrangente, tudo isso vai mudar. Isso que tu pensas sobre ti e sobre a tua evolução e sobre onde tu te encontras. Portanto, coloca-te como figura externa que está a ver a tua vida. E qual é o sentido de tudo aquilo que tu vivestes? Para onde é que tu queres ir? Não é? E lá está, a numerologia é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. Nós pudermos saber qual é a nossa missão, o nosso potencial,
as crenças que nos estão a limitar, os nossos anos pessoais, sobre que energia é que nós estamos, tudo isso vai nos ajudar a ultrapassar e a encontrarmos com a nossa essência. Principalmente a numerologia é descobrir a nossa essência. Exatamente. Para quem nos está a acompanhar, eu quero agradecer de coração ter-nos estado a ouvir. Eu quero dizer que esta nossa entrevista vai ficar no YouTube, no canal da Quinta Dimensão AC, e vou lá deixar os dados de contacto da Tânia Teodoro, para quem quiser contactar com ela, quem quiser falar com ela poderá, eu julgo, pelo menos eu estou já a avançar com isso, Tânia, eu acho que não vai haver problema em relação a isso, porque é como digo, portanto, nós deixámos aqui informação, nós tivemos esta conversa, para quê? Para que você aí desse lado possa perceber que existem ferramentas para o ajudar, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, não é? Nós estamos aqui e este projeto é exatamente isso, é levar até si aí desse lado insights, ferramentas, para o ajudar, para que todos nós, como eu costumo dizer, gosto muito de dizer, juntos somos melhores e mais fortes. Obrigada, Tânia, por mais uma vez teres vindo aqui à conversa connosco, a você aí desse lado. Olha, muito obrigada por estar aí, já sabe, na próxima semana nós vamos cá estar com mais uma conversa. Um beijo no vosso coração e até à próxima.